Olá, esse é o terceiro vídeo da nossa série. Já que estamos falando de Pardes como uma ascensão de consciência, precisamos também falar de Pardes enquanto um método hermenêutico, porque é esse método, é essa abordagem aos textos, que vai nos permitir fazer uma meditação correta. Vamos tentar entender a estrutura de estudo de um texto, como Sefer Será, como os livros cabalísticos do Arizal, essa estrutura é que me vai dar, que a, vai ter, vai possibilitar uma base para a prática meditativa, para um pensamento organizado, para o entendimento, para essa ascensão a partes. Então, partes enquanto método de compreensão dos textos é dividida em 4 níveis de interpretação da Torá e de qualquer texto cabalístico. Primeiro, nós temos Pshat, Remeis, Drash e Sod, e a definição de cada um. Pshat é a interpretação direta, né? É quando nós vemos a construção da frase, a construção do parágrafo do livro, a sua construção gramatical. É como nós podemos estudar Mishnah. Seguindo aqui a coluna, tem a ver com Asiá, tem a ver com o mundo da ação, que é o nosso corpo, né? É o nível mais baixo de entendimento, mas não significa que seja algo sem valor. Sem Peshat, não há como chegar em Sod. Impossível chegar em Sod sem passar por Peshat, Arames e Drash. Depois, Remeis é um significado alegórico, é como uma imagem aponta para outra, alegoricamente, ainda não comparativamente, mas como ela proporciona uma alegoria. É assim que nós estudamos a Guimarães. Já nessa relação entre nível de consciência e elevação através dos mundos, já estaríamos falando de Yesirá, do mundo da formação e da nossa mente. Depois disso temos Drash. Já é o significado comparativo, parabólico de um texto. Isso é como vamos estudar os Midrashim. Nessa relação mundo e nível de consciência, estaríamos entre com Periá e o espírito. E por último é o nível cabalístico de Sod, o sentido esotérico, místico. É como nós estudamos o Zohar Kadosh, o Santo Zohar. Toda sessão, toda aula, eu sempre trago algo do Zohar, porque é importantíssimo termos sempre em mente que todo debate ele tem um nível místico, e por isso eu trago o Zohar. Já nessas comparações entre nível de consciência e mundo, temos Atzilut, o mundo da emanação, e já é uma consciência divina, né? Já é uma consciência realmente dada no Sinai. Peshat, aí você tem provavelmente alguém que é Bat Mitzvah, alguém que está indo para a vida adulta, uma mulher indo para a vida adulta, e vai ler diretamente da Torá para o Kahal, para a congregação. Peshat, mais uma vez, é a interpretação direta, mas não significa que não seja meticulosa do texto sagrado. E aí tem um exemplo, né? O exemplo de Peshat inevitavelmente cai no intérprete chamado Rashi. Quando Rashi lê o primeiro verso da Torá, o segundo verso, Vehaaretz haitatorro vavurro, verosher al penei tehom, veruach Elohim merachefet al penei hamaim. Então, aí a terra era sem forma e vazia. Isso daqui eu estou colocando como as pessoas têm até de cabeça esse texto, né? E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Tanta coisa que podemos modificar nessa tradução, né? A desolação. A palavra torro significa espanto e assombro, pois uma pessoa ficaria espantada e maravilhada com seu vazio. Então, é o nível que eu tenho que pegar um dicionário, eu tenho que pegar mais de uma fonte para saber o que significa essa palavra em diversos contextos, qual é a força que ela ganha aqui.
é imprescindível nós termos isso já de cabeça, né? É abrir o Sefer Sirah e já fazer Peshat, já fazer Eremeis, fazer Drush e por último fazer Sod. As nossas aulas, obviamente, eu já te mostro isso de forma pedagógica, mas a ideia é você tomar essas ferramentas e ir para fazer isso sozinho para o resto da vida. Então, esse é o comentário de Rashi, né, tanto em hebraico quanto já em português, é uma forma de interpretar o texto em Peshat. As regras de Peshat foram instituídas pelo Rabino Hillel. Rabino Hillel é aquele cuja frase ficou tão famosa em outras religiões, né? Então você tem uma foto de Hillel, ele fundou uma escola rabínica, e ele diz assim: Ve'ahaveta le'retzaha. Perdão, estou lendo de cabeça para baixo, já fica difícil. Ratzar é o teu vizinho, né? O teu próximo. A ideia de próximo como alguém da mesma espécie, digamos assim, é a mesma palavra para vizinho. Tanto que em inglês se fala love thy neighbor, né? Ame o próximo, ame o seu vizinho. Camorra. Camorra é como a ti. Camorra, como a ti. Ve'ahavta, aí é ahavá, né, o verbo amar. Então, é de onde vem a famosa frase ame o próximo como a si mesmo. Essa frase foi dita antes da Era Comum, antes, né, dessa contagem romana juliana que chegamos aqui em 2020. Então, Hillel é quem estabelece as regras de Peshat. Que regras seriam essas? Não é para regular Peshat, mas são formas de aplicação de Peshat. A primeira é chamada Kal Vachomer. Kal Vachomer literalmente é Kal, leve, e Homer, que é pesado. O que se aplica a um caso menos importante também será aplicado a um caso mais importante. Não há contradição na Torá. Então, se um caso simplório, e aí existe uma lógica dentro da lei, logo, num caso mais de maior visibilidade, essa lógica precisa prevalecer. Então, ali nos provérbios se diz: eis que o justo é castigado na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Ora, então se o justo é castigado na terra, se o justo ele precisa arcar com as consequências de suas ações, então eu não preciso de mais outro texto para entender que também os rechaim, os que são perversos, eles também vão ter que arcar. Ora, se até o justo arca com suas consequências, ainda mais alguém que seja perverso. Então, se a lógica vale ao justo, ela precisa também valer para o perverso. Ali em Irmaiahu, no profeta, diz assim: se te fatigas correndo com homens que vão a pé, então como poderás competir com cavalos? Mesma regra aqui se aplica. Se eu não consigo entender o pão e leite, como diz o Rambam, né? Se eu não estou conseguindo compreender coisas elementares, como a criação do mundo, como os níveis de consciência, como os níveis dos mundos, as Sefirot, como a luz infinita perpassa cada lente das Sefirot, então eu não posso me meter com assuntos mais pesados. Então é por isso que eu preciso de um método de ensino, de aprendizado. Eu preciso de um método para entender as coisas. Então eu não posso só ler por aí uma coisa de um lugar, depois pego uma outra informação ali, vejo um vídeo no YouTube, né? Não, existe uma morachá, existe algo que foi passado, e foi passado de um jeito muito específico. Tudo bem? Então, Kol Vachomer é essa regra do leve e pesado. Se vale para uma coisa, essa lógica precisa também ser aplicada em outros casos. Gezirah Shavah. Gezirah Shavah é a equivalência de expressões.
Trata-se de uma analogia feita entre dois textos separados com base em uma frase, palavra ou raiz semelhante. Vamos para o exemplo que é mais fácil. Em nenhum momento se diz que Shemuel, o Anavi, o profeta, ele era Nazir, ele era nazireu. Né? Nós não temos esse texto. Agora, nós vemos que nenhuma navalha tocará sua cabeça. Nós já aprendemos que um Nazir é alguém cuja cabeça não é cortada, cujo cabelo não é cortado. Então, se diz que alguém, se diz aqui sobre alguém que nenhuma navalha tocará sua cabeça, então a gente entende que é um Nazir também. Boa noite, Daniela. Perdão, vamos voltar aqui. Princípio geral a partir de um verso, que é B'nianav mikatuv echad. É a inferência de uma regra a partir de um único texto. Como nós podemos entender a kashrut de acordo com B'nianav e mikatuv echad? Derramará o sangue e cobrirá a terra, nos diz o texto de Levítico. Mas o texto não diz como é que vai cobrir essa terra. Se é tão detalhado para fazer o abate do animal, e na hora de limpar, por que não é tão detalhado? Aí a gente vai entender. O princípio geral vem de um verso, que é: derramará o sangue e cobrirá a cabeça. Cobrirá como? Da mesma forma que fez o abate, com as mãos. Se ali no verso diz que é para fazer o abate com as mãos, que o animal não pode ser abatido de uma outra forma, de uma forma mecânica, de uma forma industrial, digamos assim, se é para fazer um processo à mão, artesanal, com cuidado, então esse verso ele já dá o princípio geral da ação como um todo. Então, se é para cobrir a terra, né, se é para cobrir o sangue do animal que foi abatido com terra, vai ser coberto com os pés? Não, vai ser coberto com as mãos, porque aquele verso já dá um princípio geral para a ação como um todo. E aqui você tem uma imagem que nos ajuda a entender por que a carne de porco e a carne de cavalo não são consideradas kasher. Evidentemente, existe uma série de razões para isso, desde Peshat, que é não coma, simplesmente, há uma ordem para não comer isso e aquilo, até no sentido místico. Mas aqui nós vamos nos deter a uma questão elementar. Se o abate do animal precisa ser ético, se o abate do animal precisa ser sem dor, como é que eu faço esse abate sem dor? Bom, como chega a informação de dor ao cérebro de um animal? É isso que precisou ser estudado. Você tem uma cabra, você tem uma vaca, um boi, uma galinha e uma ovelha. Nesses 4 animais, tanto a artéria vertebral quanto a carótida, a artéria, elas se ligam, elas se juntam antes de chegar ao cérebro, ali pela cabeça. Tanto da galinha quanto a ovelha, uma vaca, um boi ou uma cabra. Quando eu faço um corte certeiro em determinado lugar onde elas se juntam, então eu tenho tanto o fluxo do coração é parado, quanto o fluxo da cabeça é parado ali também. Quando eu abato o animal, fazendo com que o seu coração pare, eu ao mesmo tempo estou fazendo com que a central de dor que processaria a dor desse animal, ela também não será mais acessada. Isso eu faço de uma vez, com um corte. Se um animal tiver a sua artéria vertebral completamente separada da artéria carótida, então eu não consigo fazer isso. Eu não consigo garantir que em um golpe certeiro eu elimine os 2 fluxos. É por isso que um porco e um cavalo não são animais que podem ser kasher. Aqui é quando um verso que fala sobre o abatimento sem dor, ele dá um princípio geral. Eu não posso comer a carne de porco porque eu não gosto do animal porco.
Eu não posso comer a carne de porco porque o processo de abate kasher, que é um processo sem dor, ele é impossível de ser feito nesse animal, já que ele tem essas duas artérias principais completamente separadas, diferente desses outros animais. Então aqui é um motivo prático, né? Não é um motivo religioso. Bom, acaba sendo, mas eu digo, não é um motivo apenas estar na Bíblia para não comer. Aqui é uma explicação de como nós não podemos fazer o abate desse animal. Indo a Remés. Em Remés, nós vimos o significado alegórico de uma passagem, tanto da Torá quanto do Talmud. No caso aqui da foto, nós temos uma senhora estudando o Talmud. Quando se diz lá em Sanhedrin, né, na Maseret Sanhedrin, no Tratado de Sanhedrin, que a humanidade foi feita para durar 6.000 anos, que agora estamos no ano 5.780, ou seja, estamos nos aproximando a 6.000, e aí a humanidade vai acabar? Não, calma, não é assim também. Em Eremês, vamos entender que cada 2.000 anos representa uma etapa no desenvolvimento humano. E essa etapa, não necessariamente, ela vai durar 2.000 anos. A idade da Terra é muito, muito maior do que isso, nós sabemos. Mas se divide assim. Os primeiros 2.000 anos, que aí vai em 4.000 antes da Era Comum, você tem a época em que nós aprendemos a história de Adam e Rava, ali na Mesopotâmia, no Oriente Médio, né? Nós temos os relatos da grande inundação, do dilúvio, e nós temos o relato de Babel, da Torre de Babel. E por último, nós aprendemos sobre Abraham Avino. Já no final desses anos, né? Depois, já em uma segunda etapa, já temos os patriarcas, nós já temos a instituição de um clã. Esse clã vai gerar uma nação, até os 10 mandamentos, até a revelação do Sinai. No Sinai é que nós vamos aprender, como um todo, como nação, essas regras e aprender sobre a criação do mundo. Lembrando que isso já havia sido revelado, muita coisa ali. Quando você vê Abraham Avino dando o Essar, dando dízimo, por exemplo, como é que ele sabia que tinha que dar dízimo? É porque nos seus estudos, e ele é tido como o autor do Sefer Será, por exemplo, nos seus estudos ele já sabia. E esses 2.000 anos, digamos, essa era de 2.000 anos, segue com Israel já como reinado. Por último, o templo. Já a última parte de 2.000 anos equivale à destruição do templo em 70 da Era Comum, passando pela lei oral sendo transcrita no Talmud, passando também pelos estudos avançados, mas ainda mais importante que isso, pela abertura do estudo de Kabbalah. Então hoje qualquer pessoa pode chegar com alguém e pedir que lhe ensine a Kabbalah. Isso não era permitido antes. E a última informação que nós temos nesse gráfico é Medinat Israel. É Israel agora não como um reino, mas como um Estado nacional, como um país. Continuando, ainda em Eremés, essa última informação de Eremés, nós podemos aprender sobre essa revelação dos ensinamentos divinos na primeira frase da Torá, Bereshit bara Elohim et hashamayim veit haaretz, que são os Alefs. Nós temos aqui 6 Alefs, cada um para um milênio. Nós vamos levar em consideração a tríade. Isso é uma regra de Kabbalah, né, de levar em consideração 3, como se fosse uma espécie de começo, meio e fim, ou Keter Chokmah Binah.
em outros momentos, Hokmah Binadat. Na primeira palavra, nós temos a letra Aleph na terceira posição. Na segunda palavra, nós temos Aleph também na terceira posição. Isso significa que ali pelo ano 4000 antes da Era Comum, a revelação divina não estava disponível. Não estava disponível a todos, né? Não estava disponível em grande escala. Estava mais escondida. Nas próximas duas palavras, vamos ver sobre os próximos 2 milênios. Aqui, Aleph, que é o sinal divino, né? Nós sabemos, é a gemátria do nome divino e tudo mais. Aqui o Aleph já está na primeira posição, dando a entender que a revelação do conhecimento divino ela já está disponível. Isso daqui é a era da outorga da Torá. A Torá é dada nesses 2 milênios. E por último, o Aleph não está nem na primeira posição, mas também não está na última. Significa que ele está numa posição intermediária. Significa que Hashem não está escondido, mas ao mesmo tempo você não vê mais a demonstração como era na época dos profetas. Você precisa buscar a Torá para dessa forma encontrar a árvore da vida. Nós não temos mais os profetas como tínhamos no milênio anterior, onde Aleph estava na primeira posição. Então, é assim que Hermes nos ajuda a entender o verso no Tratado de Sanhedrin 97a, na página 97a, que a humanidade foi feita para durar 6.000 anos. Não significa que o mundo vai acabar quando chegarmos, pelo calendário hebraico, no ano 6.000. Isso significa que nós conseguimos compreender 3 eras no desenvolvimento humano em relação ao seu conhecimento da divindade. Tá bem? Então terminamos aqui esse vídeo e eu farei ainda mais um, né, para encerrarmos, eu acredito, 1 hora. Então muito obrigado, vamos agora ao próximo.